Gente, nós temos aqui mais alguns exemplos sobre hidrostática, tá? Nesse primeiro exemplo a gente tem aqui um paralelepípedo, certo? Esse paralelepípedo ele tem algumas dimensões, ó. Ele tem essa base maior 30, a altura 5 e a largura dele é 10, certo? O que é que acontece aqui? Ele quer que a gente ache a pressão na base maior, a pressão na base menor. Disse que o peso dessa barra aqui, desse paralelepípedo, ele vale 60 newtons. Então, para a gente achar a pressão na base maior, o que é pressão, né? Força sobre área. A força vai se confundir com o peso. A força e peso se confundem. Então, pressão é igual ao peso, que é 60, sobre a área. Como ele quer da base maior, a base maior é 30 vezes quanto? Vezes 10. Só que 30 convertido para metro, 30 centímetros, dá 0,3. 10 centímetros convertido para metro dá 0,1. Então, aqui a gente vai ter 60 dividido por 0,03, que dá 6.000 dividido por 3, né, porque eu tenho duas casas, depois da vírgula eu coloco dois zeros, e aqui vai dar uma pressão de 2.000 newton por metro quadrado, isso na base maior, tá? Na base menor ela vai dar uma pressão maior, obviamente, né, porque quanto menor a área, maior a pressão. Então a pressão é força sobre área. Pressão, a força se confunde com o peso é 60, e a área da base menor vai ser esse 5 aqui, ó, da altura, vezes a largura, que é 10. No caso, 10 transformado para metro dá 0,1, 5 dá 0,05. Fizemos o produto aqui deles dois e não deu 0,005. 3 casas depois da vírgula, acrescentei 3 zeros, ficou 60.000 dividido por 5, deu 12.000. Então essa vai ser a pressão na base menor, tá? Então lembre-se que toda vez que você tiver força, a fórmula é pressão igual a força sobre a área, tá beleza? Não pode esquecer isso. No segundo exemplo, a gente tem aqui um garoto. Ele vai dar uma martelada nesse prego aqui, ó. Só que ele vai dar uma martelada nesse prego com uma força de 60 newtons. E a área da ponta desse prego aqui, ó, que vai entrar na madeira ou no chão, vai ser de 0,2 milímetros quadrados. O que é que a gente vai ter que fazer? Primeiro, transformar esses milímetros quadrados para metro, tá? Para transformar de milímetros quadrados para metro, a gente divide por 10 a sexta, certo? Ou a gente multiplica por 10 elevado a menos 6. Por que isso? Porque de milímetro a gente tem 3 grandezas até chegar em metro. Então, cada grandeza eleva 2 zeros, porque é o quadrado, então dá 10 a sexta. Ou divide por 10 a sexta, ou multiplica por 10 a menos 6. Então, nós vamos ter aqui a pressão, que é força sobre a área. A pressão, a força, ela vale aqui, ó, 60. Então, ficou 6 vezes 10 elevado a 1. E aqui nós vamos ter a área. A área é 2 vezes 10 elevado a menos 1, porque está em milímetro, né, já transformando 0,2. De milímetro para metro eu não multiplico por 10 a menos 6, então aqui ficou 10 elevado a menos 6. Então ficou 6 vezes 10 a menos 1, aqui vai dar 2 vezes 10 a menos 7, porque menos 6 com menos 1 dá menos 7. 6 dividido por 2 fica aqui, o 1 permanece, esse 10 a menos 7 sobe, trocar de sinal, fica 10 elevado a sétima. 7 com 1 vai dar 8, 6 dividido por 2, 3, então 3 vezes 10 elevado a oitava newton por metro quadrado é a pressão que vai ser exercida por esse prego aqui, ó, nessa ponta aqui, ó. Quanto menor a área, maior a pressão. Beleza? Então, dois exemplos que nós temos aí. No terceiro exemplo, a gente tem esse cara aqui, que é um cubo de gelo, certo? A densidade do gelo aqui é 0,9 gramas por centímetro cúbico. A massa desse cubo é 57,6 gramas. A gente vai achar o volume do cubo e a aresta. Lembre-se que o volume do cubo, ele é a aresta elevada ao cubo. Primeiro, para a gente achar o volume, eu vou usar a fórmula da densidade, né? Densidade não é massa sobre volume? A densidade é 0,9, a massa 57,6 e o volume é V. Fazendo meios por extremos aqui, a gente vai ter um volume que é igual a 57,6 dividido por 0,9, que vai dar 64 centímetros cúbicos. Esse é o volume do cubo. Para a gente achar a aresta, o que é? O volume e a aresta ao cubo, então no lugar do V, 64. A aresta ao cubo vai ser igual a 64. Então A igual a raiz cúbica de 64, que dá quanto? 4 centímetros. Então encontramos aqui o valor da aresta do cubo. Beleza, queridos? Na próxima questão, no próximo exemplo, nós temos o seguinte aqui, ó. Primeiro, ele diz que o volume vale 50 centímetros cúbicos, a densidade 2 gramas por centímetro cúbico e que a massa em quilos. Cuidado, viu? Prestem atenção. Densidade vale quanto? 2, tá aqui, ó, grama por centímetro cúbico, e o volume vale 50. Quando eu fizer meios por extremos, eu vou encontrar uma massa de 100, só que é em gramas. Por quê? Porque aqui a densidade está em gramas. Então essa massa em gramas eu vou dividi-la por 1.000, porque para transformar de gramas para quilograma a gente divide por 1.000, e deu uma massa de 0,1 quilos. Tá certo?
Então cuidado com as transformações que aparecem muito, beleza? Vamos para o quinto exemplo. No quinto exemplo, já um exemplo aqui envolvendo pressão hidrostática e pressão total, nós temos esse cilindro aqui, tá? Esse cilindro ele tem uma altura, ele está com um líquido que tem uma altura de 5 centímetros. A densidade desse líquido é 3 gramas por centímetro cúbico. Nós temos aqui, ele quer a pressão no fundo e quer a pressão total. A pressão no fundo é a hidrostática, né? E a pressão total é aquela que a gente soma com a atmosférica. Qual é a forma da pressão hidrostática? Densidade, altura, gravidade. Densidade de quem? Do líquido, que ele deu aqui, ó, 3 gramas por centímetro cúbico. Como a gravidade ela é em metros por segundo ao quadrado, eu vou ter que transformar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Para fazer essa transformação, eu vou multiplicar esse cara por 10 elevado à terceira. Então ficou 3 vezes 10 elevado à terceira. A altura está em centímetros, tenho que transformar para metro. Aqui era 5 centímetros, tá? Vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 2. Por quê? Porque para transformar de centímetro para metro, eu divido por 100, certo? Ou multiplico por 10 a menos 2, está aqui. E a gravidade é 10. 3 vezes 5 dá 15. Aqui eu tenho 1 daqui, com mais o 3 daqui dá 4. 4 com 10 a menos 2 dá 10 elevado ao quadrado. Então a pressão no fundo ela vale 1.500 newton por metro quadrado. Beleza, e a pressão total? A pressão total é a soma da atmosférica mais a hidrostática. A pressão atmosférica é 1 vezes 10 elevado à quinta, não pode esquecer, tá? Newton por metro quadrado. E a pressão hidrostática, ela aqui no caso da gente, a gente já achou que ela vale 1.500. Só que eu tenho que deixar esse cara aqui com a mesma potência desse. Então 1 vezes 10 à quinta, aí a vírgula está aqui no último número, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então vai ficar 0,015 vezes 10 à quinta. Soma esse 1 com esse cara aqui, ficou 1,015 vezes 10 à quinta newton por metro quadrado. Então essa é a pressão total exercida no fundo desse recipiente, a total. E a pressão hidrostática, ela vale 1.500 newton por metro quadrado. Beleza, queridão? Então é dessa forma que a gente faz. Então tenham calma que hidrostática não é um assunto difícil, é um assunto fácil, tá? Dá pra gente desenrolar tranquilo. Temos aqui a sexta questão. Essa é uma questão de vasos comunicantes. Como é que eu sei, professor? Porque ela tem dois líquidos, ó, líquido 1 e líquido 2. São separados, eles são immiscíveis, eles não se misturam. A altura do líquido 1 vale 34. Aí você, para achar a altura do líquido 2, você traça uma linha imaginária no final do líquido 1. E o pedacinho que sobra é a altura do líquido 2. Qual é a fórmula, professor? Densidade 1, altura 1. Densidade 2, altura 2. Qual é a densidade do líquido 1? A densidade do líquido 1, ela vale 0,8. A altura do líquido 1, ela tem quanto aqui, ó? 34. A densidade do líquido 2 é o que a gente quer. E a altura do líquido 2 vale quanto? 2 centímetros. 0,8 vezes 34 de 2 vezes 2. 0,8 vezes 34 dividido por 2. Peguei o 34 dividido por 2, obtive quanto? 17. Multiplicado por 0,8. Então eu tive aqui uma densidade que vale 13,6 gramas por centímetros cúbicos. Então eu acabei de achar a densidade do líquido 2. Lembre-se, toda vez que for vasos comunicantes, ele vai lhe dar dois líquidos. Esse recipiente ele não é fechado, tá? Porque você vai ter líquidos aqui, tá bom? E você vai achar o que ele pede na questão. Já a sexta questão é uma questão de prensa hidráulica. Por quê, professor? Sei. Porque é um líquido só e o recipiente ele é fechado por dois êmbolos, tanto um êmbolo menor como um êmbolo maior. A força 1, que é a força exercida, a força 1 é uma força de 10 newtons, o área 1 vale 20 centímetros quadrados, a força 2 e a área 2 vale 50. A força 1 é no êmbolo menor, tá? Por quê? Porque a área menor ela vale 20 centímetros quadrados. A força 2 vai ser no êmbolo maior, porque a área maior vale 50 centímetros quadrados. Qual é a fórmula, professor? Força 1, área 1. Força 2, área 2. Qual é o valor da força 1? Ela vale quanto? Ó? Força 1 ela vale 10. Qual é a área 1? 20. A força 2 é o que eu quero e a área 2 vale quanto? 50. Por quê? Porque a gente não transformou, professor, aqui. Porque como a gente tem as duas grandezas em lados opostos da igualdade, então essas duas unidades elas vão ser eliminadas. Se você transformar ou não, o resultado vai dar o mesmo. Então 10 vezes 50 a gente vai ter 500. 20 vezes F2 a gente vai ter 20 F2. Então F2 é 500 dividido por 20, que vai dar uma força de quanto? De 25 newtons. Toda vez que for prensa hidráulica, a fórmula é essa aqui, ó. Só precisa ter cuidado que essas duas unidades medidas têm que estar na mesma. Ou as duas em centímetros quadrados, ou as duas em metros quadrados, ou em decímetros quadrados. Tem que ser a mesma unidade medida, beleza? Então é dessa forma que a gente vai trabalhar com a parte de prensa hidráulica. É diferente de vasos comunicantes, que aqui a gente tem dois líquidos, e a gente vai usar densidade e altura. Densidade e altura.
Aqui a gente tem um líquido só, fechado, e é força 1, área 1, força 2, área 2, beleza? E por último, último exemplo aqui, nós temos um exemplo de empuxo. Eu tenho aqui um recipiente, dentro desse recipiente eu coloquei, tem uma pedra aqui fora, vou colocar lá dentro, o volume vai subir. A densidade do líquido ela vale 0,8 gramas por centímetro cúbico, e o volume desse corpo é um volume de 2 centímetros cúbicos, que é esse mesmo volume aqui ó, de água que se deslocou. Como eu quero um empuxo, qual é a forma do empuxo? Densidade do líquido, volume do corpo, vezes a gravidade. A densidade do líquido eu já tenho 0,8, vou transformar para quilograma por metro cúbico, dá 10 elevado à terceira. O volume do corpo, 2 vezes 10 a menos 6. Né? Por quê? Porque eu transformei de centímetro cúbico aqui para metro cúbico, a gente multiplica por 10 a menos 6. E a gravidade ela vale quanto? 10. Então o empuxo vai ficar 0,8 vezes 2, dá 1,6 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Cuidado com as transformações, tá? Toda vez que eu trabalhar com a gravidade, tem que converter a densidade para quilograma por metro cúbico. O volume tem que converter para metro cúbico, tá? Não pode deixar em outra unidade de medida por conta da gravidade. Tá certo, queridos? E aqui para você converter, você usa esse parâmetrozinho aqui, ó. Tanto serve para quilômetro quadrado, como serve para quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, o parâmetro é o mesmo, beleza? Então é assim que a gente vai trabalhar com as questões de hidrostática, gente. Não é difícil, tá? Hidrostática é um assunto fácil, então essa aqui. Qualquer dúvida vocês deixam aí no comentário, tá certo, do vídeo, que a gente tira as dúvidas para vocês, ok? Um forte abraço do professor Everton Bolinha e até o próximo vídeo da gente.